Meus irmãos, nesse quarto tópico que vem na sequência, nós falamos que, a partir de João 15, nós fomos limpos, regenerados pelo Espírito, mediante a palavra que permanece. Então, em João 15, 3, nós lemos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E quando nós olhamos o contexto bíblico, sempre a ação de Deus transformadora, santificadora, é por meio da palavra. Em João 3,3, é importante a gente ir comparando textos, diz: em verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aqui não fala em palavra, mas quando você compara, já estás limpos pela palavra. E vamos ver um outro texto, Paulo dizendo a Tito: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito. Então reparem, nascer de novo, lavar renovador do Espírito, estás limpos pela palavra. E agora Tiago arremata isso: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Essa palavra implantada só ocorre nesse texto, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então observem, a palavra de Cristo é a palavra do Espírito, e é por meio dela que o Espírito nos gera de novo. Um outro texto agora de Pedro: pois fostes gerados não de semente corruptível, que é uma metáfora para a palavra, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Observem, a palavra de Deus, nós somos limpos, somos gerados de novo, somos santificados por meio da palavra. E mais, o Espírito da verdade sempre nos conduz à verdade, que é Cristo. Então a unidade com Cristo, a nossa união com Cristo, envolve um crescimento espiritual em torno da verdade. Em João 15, 26 lemos: quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade. Não é apenas o Espírito verdadeiro, ele é o Espírito da verdade, porque ele é o Espírito gerador da verdade. Vamos ver mais: o Espírito é a verdade. João vai escrever: e o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Então o Espírito da verdade, ele é a verdade. Observem, então, o Espírito que o Senhor Jesus Cristo manda é o Espírito que sempre nos conduz à verdade. Ele não nos conduz à mentira, e a verdade é Jesus Cristo. Ele guia-nos à verdade, porque a verdade é o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade. E o Senhor já havia prometido esse Espírito. O significado agora de permanecer em Cristo. E uma palavra muito importante em João 15, e basicamente no Evangelho de João, é a palavra permanecer, permanecer. Ninguém usa mais a palavra permanecer do que João, tanto no Evangelho como nas epístolas. E muitos versículos, a palavra permanecer está focada, está anunciada, está enfatizada. Vocês podem não estar percebendo, mas tudo está girando em torno do permanecer, porque esse é o tema do nosso evento. Então, o significado de permanecer em Cristo: primeiro, é uma vida abundante e frutuosa, proporcionada pelo Senhor. Permanecer em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Reparem que estar em Cristo sempre envolve frutificar. Estar em Cristo nunca é uma vida estéril.
Estar em Cristo sempre é uma vida que produz frutos. Eu vou depois chamar atenção para um aspecto deste fruto. Então, em Cristo encontramos vida e produzimos os frutos próprios de nossa comunhão com Ele, a nossa comunhão íntima com Ele. A vida cristã, então, ela é marcada por crescimento, nunca é marcada por uma estagnação espiritual. Em João 10:10 lemos: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. O fruto está associado à vida. O não fruto está associado à morte. Quando você é cortado, você morre. Quando você está na videira, você tem vida. Jesus Cristo é videira. Ele veio para que nós tenhamos vida. E agora é Gálatas, aí você encontra a síntese disso. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, o grande fruto que nós produzimos em Cristo é o amor. Os outros frutos são subprodutos deste fruto que é o amor. E se você analisar bem João 15, isso é muito evidente. O amor para com Deus, o amor para conosco, o amor do pai para com o filho, do filho para com o pai, nós para com Jesus Cristo, para com o pai, nós para com o nosso próximo. Isso é constante no Evangelho de João e de um modo especial no capítulo 15. E eu mando ver também 1 Coríntios capítulo 3, quando fala daquilo que nós construímos sob o fundamento que é Jesus Cristo. Segundo aspecto de estar em Cristo, nós somos amados pelo Filho que se entregou por nós. Em Cristo, nós temos o padrão absoluto do amor. Essa é uma questão séria, você encontrar um padrão. Qual é a referência que você tem? Qual é a referência? Você observa que numa empresa, quando o chefe ele começa a faltar, a chegar atrasado, os empregados começam a fazer o mesmo. É uma coisa natural, pode passar um tempinho, o outro, mas o exemplo, o padrão que você tem. Você procura padrões, você procura referências. E a grande referência que nós temos de amor é o amor de Jesus Cristo. Ali nós temos um padrão absoluto. Quando você está na videira, você está sempre corrigido por esse padrão. Está sendo alimentado, sendo mantido por esse padrão de Jesus Cristo. Então voltamos ao texto. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ou seja, o padrão. E como é que o Senhor nos amou? Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Aí está o padrão do amor de Jesus Cristo, e nós aprendemos isso com Ele. 3, a palavra permanece em nós, e nós na palavra. Permanecer em Cristo é permanecer na palavra. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Eu vou analisar depois essa questão da oração, né? Alguns estão animados aqui de pedir o que quiser, mas vamos lá. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, ser discípulo de Cristo é permanecer na palavra de Cristo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Vejam a mesma metáfora que Pedro usou, somos gerados pela semente, aqui fala de divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Quarto aspecto, eu não posso aplicar muito porque eu fui muito lento na primeira parte. Quarto aspecto, permanecer em Cristo significa que anunciamos a sua palavra, resultante de um aprendizado pessoal. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Por que guardarão a vossa? Porque a sua palavra, a palavra de vocês, vai ser um eco da minha palavra. Vocês vão anunciar o que aprenderam de mim. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Vão perseguir os discípulos porque eles vão anunciar aquela palavra de Cristo, que eles conheceram, que eles experimentaram, que eles vivenciaram. Quinto aspecto, o amor de Deus permanece em nós e amamos o nosso próximo. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor.
o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O padrão e a ordem, o imperativo divino. Aquele que me ama, aquele que ama a seu irmão, permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Jesus Cristo diz, eu sou a luz do mundo. Amar é permanecer no seu amor, é permanecer na sua luz. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus. Repare uma relação que eu quero desenvolver daqui a pouco, de guardar a palavra, amar e obedecer. E Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. O Espírito de Cristo em nós nos leva à obediência e ao testemunho. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E a mesma argumentação desenvolvida agora na epístola de João. Permanecer, então, é obedecer. Permanecer é obedecer. Essa é uma questão séria e que aprendemos com Jesus Cristo. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Ou seja, Jesus Cristo, na condição de verbo encarnado, ele estava sob a autoridade do Pai. Então entendam, Jesus Cristo, ele não vive essencialmente sob a autoridade do Pai, já que ele é igual ao Pai. Mas enquanto verbo encarnado, ele veio cumprir o que lhe competia cumprir em prol do seu povo. Então, ele sabia o que lhe competia saber. E por isso que ele diz, assim como também eu tenho guardado, na condição de verbo encarnado, os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Então, eu tenho feito assim. E agora ele diz, isso eu vos mando, que vos ameis uns aos outros. Permanecer na videira é obedecer. Obedecendo a Deus, eu criei agora uma espécie de subtópico, nós vamos evidenciar, primeiro, a nossa amizade ao Senhor. Parece estranho, né? Obediência é amizade, mas é o que nós aprendemos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Nós, obedecendo a Deus, evidenciamos o nosso amor ao Senhor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então, observe, a obediência revela amizade. É que a gente gosta, às vezes, de revelar uma intimidade que nós não temos. Uma das palavras mais fortes da Bíblia é a palavra graça. Mas você nunca vai encontrar Jesus Cristo falando a palavra graça. Né? Você nunca vai ver. Você vai ver o ser humano chorando por causa do pecado, mas você nunca vai encontrar a palavra graça nos lábios de Cristo. E Jesus Cristo, ele é a plenitude da graça. É uma coisa curiosa. Jesus Cristo nunca na cruz disse, olha, eu amo vocês. E ali está um discurso de amor. Entende? Então, a nossa intimidade para com o Senhor, ela é demonstrada não como uma intimidade forjada, paizinho, deusinho, amiguinho, ninguém, né? O in que a gente gosta tanto, né? Ela até escorre pela boca, as nossas orações, né? Tanta baba. Não é isso. Nós revelamos a obediência. A nossa obediência é um discurso de amizade. A nossa obediência é um discurso de amor. Sem necessariamente falar, Senhor, tu sabes que eu te amo. Vai lá e obedece. Então, só isso. É uma coisa simples, é complexa, eu sei disso. Mas é o que nós estamos aprendendo aqui nas Escrituras. E mais, nós revelamos que somos discípulos do Senhor. Nisto é glorificado meu Pai, em que deixo muito fruto. E assim vos tornareis meus discípulos. Obediência revela discipulado. E mais, obediência revela que nós não pertencemos ao mundo. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro, do que a vós outros, me odiou a mim.
Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Então, nossa obediência revela, então, que nós somos uma espécie de alienígenas residentes. Nós não somos do mundo, mas residimos aqui. Então, em nossa obediência aos mandamentos de Deus no mundo, nós estamos dizendo, olha, eu obedeço a Deus. E mais, nós glorificamos o Pai em nossa obediência. É que nós gostamos de coisas etéreas, mas a nossa obediência é uma forma fundamental, essencial, de glorificar o Pai. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então, quando nós amamos, quando nós somos longânimos, quando nós somos benignos, nós estamos glorificando o Pai. Quando nós somos pacientes, nós estamos glorificando o nosso Pai. Em síntese, que seguimos os seus passos. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. E andar aqui tem um sentido literal e, obviamente, a aplicação é figurada, né? É caminhar como ele andou. Quem permanece nele, anda como ele andou. Segue o seu exemplo e o seu testemunho. Mas nós temos a obedecer, envolve uma alegria completa na palavra de Cristo. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Ou seja, a ideia de que a nossa obediência a Cristo envolverá uma alegria da obediência. Agora, ninguém se alegra de forma imediata na obediência. É muito difícil isso. Em geral, envolve um aprendizado. A obediência envolve um treinamento, porque nem sempre, ou na maioria das vezes, você consegue entender bem isso, o porquê deve obedecer, por que você passa por aquilo, o que Deus quer lhe mostrar. Mas Jesus Cristo está falando que tenho-vos dito estas coisas para que a minha alegria, literalmente é isto, esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Mas ele está dizendo sobre obediência, ele está dizendo sobre amar, está dizendo sobre ser perseguido. Nós não entendemos isto, mas isso vai se concretizar dentro de um processo. Isso não é uma coisa de um ato, é um processo de aprendizado. Calvino, então, ele exulta. Sabemos que nosso bem, nossa alegria e repouso é estar unidos ao Filho de Deus. E mais, nós podemos vencer o maligno, podemos vencer as tentações. Estar em Cristo significa isso. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. E a palavra de Deus, reparem, permanece em vós e tendes vencido o maligno. Sem a palavra, nós não podemos vencer o maligno. Sem a palavra, não. Por isso que independência é morte. Sem a palavra nós não vencemos, mas a palavra permanece em nós. A palavra permanecendo em nós é Cristo permanecendo em nós. Nós estamos na videira. Todo aquele que permanece nele, repare mais uma vez, e a palavra no original é a mesma, não vive pecando. Não quer dizer que não peque, mas ele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece, mais uma vez, nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Repare, palavra, semente, Jesus Cristo, o Espírito de Cristo, e assim vemos várias figuras para a ideia de permanecer. E mais, permanecer em Cristo significa que oramos em conformidade com a palavra, em nome de Cristo. A nossa união com Cristo nos dirige em nossas orações. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Aí você fala, já sei que eu vou pedir. Calma, calma. Se você estiver em Cristo, você talvez não saiba bem o que vai pedir. Vamos mais. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, ele vos conceda. Ó, você vai pedir o que você querá, o que você quiser, e será feito. E será feito. Depois ele fala, pedir um nome.
Ih, gente, aí complica um pouco. Porque pedir o nome de alguém é complicado demais. Falar do nome de alguém é muito difícil. Esse dia eu estava querendo comprar um presente para meu filho. Um presente caro, uns R$2. Então, eu estava com o presente, eu falei, sabe uma coisa? Eu estou pensando, ele não sabe ainda não. Eu vou levar na loja, aí ele escolhe a melhor coisa. Porque eu comprar para ele, depois ele vai dizer, eu gosto mais daquela outra cor, aquele negócio lá, aí é muito enjoado. Mas é melhor ele escolher e eu pago em suaves prestações de 15 anos. Pronto, melhor. Para ser suave tem que ser 15 anos. Bom, então eu fiquei pensando nisso, porque é difícil comprar uma coisa para o outro. Só para os homens agora, que é dos homens, quer ver? Só para os homens, mulher não está ouvindo. Eu quero ver os homens tirar minha razão. Se tirar, está repreendido também. Tirar minha razão. Você está na loja de sapato, olhando sapato com a sua esposa. Está lá, pacientemente. Depois do almoço, está olhando aquela loja bonita. Eu duvido que o sapato que você achou lindo é o que ela achou também. Eu duvido. Ela falou, é bom, mas eu gostei mais daquele. E, em geral, o mais caro. Bom, então, aí você descobre, se você der aquele para ela, ela vai gostar. Mas ela gostou mais do outro, né? Bom, então, comprar algo em nome do outro é muito difícil. Você está na mãe chamando o pai. Então é o seguinte, é muito difícil. É muito difícil comprar, né? É muito complicado isso, você comprar alguma coisa assim. E agora você vai orar o que você quer, mas é em nome de Cristo. Como é que eu vou pedir o que eu quero em nome de Cristo? Eu corro um risco de uma falsidade ideológica. Jesus Cristo mandou eu pedir isso aqui. Mandou mesmo? Bom, então você precisa ter a mente de Cristo. Tem que estar unido a Cristo. Mas como é que é isso? Eu vou deixar para o final isso, tá? Para as 11h30. Vamos ver quem quer saber mesmo, tá? Mas, eu vou voltar a esse ponto na consideração final. Um discipulado realista. Estar em Cristo envolve um discipulado realista. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardar a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Jesus Cristo não engana seus discípulos. Ele é muito realista. Perseguiram a mim? Vão perseguir a vocês. Então, percebam então que ele está dizendo para que a minha alegria seja completa de vocês também. Mas ele fala de uma alegria completa falando de perseguição. Mas é um discipulado realista. Ele trabalha de forma realista com a sua igreja e com os seus discípulos. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele não engana a sua igreja, ele não engana os seus discípulos. Ele é muito franco conosco. Ele promete a sua paz, mas diz que haverá perseguição. Mas o Consolador que habita ou que permanece em nós, testemunhará conosco. Nós não estamos sozinhos. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estás comigo desde o princípio. O Consolador estará conosco, nos ajudando a testemunhar. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Novamente, agora João dizendo, e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele, e nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Observe, então, a relação do Espírito permanecendo em nós, o Espírito dando testemunho, nos conduzindo a falar de quem é Jesus Cristo, quem de fato conhecemos. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Observem, nós não estamos sozinhos. O Espírito nos ajuda, nos socorre, ele nos ajuda em nosso testemunho, ele continua presente, nos acompanhando. 12. Permanecer em Cristo significa um testemunho consistente de quem é Jesus Cristo.
Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. E isto que vos acabo de escrever acerca dos que vos procuram enganar. É porque João já escreve no final do primeiro século, e já surgiam falsos mestres negando a humanidade de Cristo, ou negando a divindade de Cristo. Alguns falavam, Jesus Cristo, ele parecia homem, mas não era. Ele era uma espécie de holograma, ele não deixava pegadas, ele parecia um ser humano, mas não era. E João já combate esse tipo de heresia. Mas quem conhece a Cristo dá um testemunho real de quem é Cristo. E mais, permanecendo firme. Estar em Cristo significa permanecer firme até a volta de Cristo. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Repara a ideia de estar em Cristo, de perseverar, a importância disso até o final. Filhinhos, agora, pois, permanecei. Chama a atenção novamente para o verbo permanecer, sempre. Permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos, envergonhados na sua vinda. Observem o permanecer de forma ambígua até. Permaneça nele para quando ele se manifestar. É porque Cristo está conosco espiritualmente, mas Cristo voltará fisicamente, glorificado, mas fisicamente. Assim como ele foi assunto aos céus, ele voltará. E quando ele voltar, nós estaremos preparados para nos encontrar com ele. Nós que vivemos na presença deles, que está em espírito. Permaneça na presença dele, viva com o Espírito de Cristo, para que quando o Senhor glorificado voltar, você não se envergonhe. Significa que a melhor maneira de se preparar para se encontrar com o Senhor glorificado é vivendo diariamente com o Senhor em Espírito. Esteja junto dele, permaneça em comunhão com ele. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam a Jesus Cristo. E esses falsos enganadores, esses falsos mestres, eram justamente os que negavam a Cristo. E no final eu destaquei, o que permanece na doutrina, esse tem tanto pai como filho. Então temos que provar os espíritos e temos que permanecer firmes na doutrina. Permanecer em Cristo significa que temos por graça a vida eterna concedida por Cristo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Fazer a vontade de Deus é obedecer, é ter a palavra, é ter a Cristo. Observem sempre as conexões, permanece eternamente. Você pode guardar princípios éticos, morais, volúveis, que passam de uma época para outra, mas quando nós permanecemos em Cristo, nós vamos permanecer para sempre. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Nós não temos vida eterna. A vida eterna pertence ao Senhor. Nós não temos imortalidade. A imortalidade pertence ao Senhor. Só Ele é imortal, mas Ele nos comunica a imortalidade. Por isso que independência é morte. Porque só nele há imortalidade. Considerações finais. Bom, eu estou andando rápido para isso. Mas não se acanhe não, tem umas 15 aqui. Bom, não, tem 11. Vamos tentar ser rápido. Aqui. Primeiro, a palavra é o meio estabelecido por Deus para a nossa conversão e eficaz para a nossa santificação, a qual as demais coisas devem se submeter. O meio de Deus para nos preservar, para nos santificar, é a palavra. Eu volto sempre a João 15 e tomo outros textos. A nossa união com Cristo traz justificação, mas também disciplina e santificação. E a disciplina, muitas vezes, é o caminho que Deus usa para os seus filhos que caem para a santificação. Aliás, o que eu estou pregando na igreja é sobre isso, sobre o Salmo 32.
como Davi foi disciplinado severamente. Segundo ponto, o Espírito deve ser o mentor de todo o testemunho evangelístico da igreja. Não queiramos evangelizar a despeito do Espírito. Ele que é o mentor, porque ele que nos leva ao testemunho. É o Espírito que dá testemunho de Cristo. Terceiro ponto, a missão da igreja nasce de um conhecimento pessoal. Nós estamos em Cristo. Nós não fazemos fofoca sobre Jesus Cristo. Nós não falamos de um Cristo que nós não conhecemos. Nós estamos nele. Nós estamos desde o início. Nós o conhecemos. Nós vivenciamos. Nós sabemos quem é o nosso Senhor. Nós conhecemos o nosso Salvador. O quarto ponto. O nosso testemunho não aponta para nós mesmos, mas para o nosso Senhor, onde somente há vida. Um dos problemas da pregação de hoje é que nós usamos muito a minha experiência, o que eu faço, o que eu senti, e nós deixamos de anunciar a glória de Deus. E mais, deixamos de confrontar o homem com a glória de Deus, desafiando os homens ao arrependimento. A mensagem tem sido sempre de um Deus que faz coisas e não um Deus que conclama o arrependimento, a reconciliação. Sem reconciliação com Deus, nós jamais seremos unidos a Cristo. Mas para que haja reconciliação, eu começo pelo confronto com a glória de Deus, com a graça de Deus, que me faz ver a necessidade de eu me arrepender e tornar para Ele. A mensagem cristã precisa desse desafio. Então, o nosso testemunho não aponta para nós, não aponta para a nossa igreja, mas aponta para o Senhor. Não há, diz Calvino, não há outra vida na alma, senão aquela que é bafejada em nós, por Cristo, de modo que só começamos a viver quando somos enxertados nele e passamos a desfrutar vida comum com ele. Quinto ponto, a igreja jamais deve perder a dimensão de que ela não é a videira, mas ramos. E olhe lá, se nós formos fiéis, então seremos cortados. Portanto, necessita ser nutrida continuamente pela videira verdadeira que é Cristo. Se a igreja se afastar de Cristo, ela está morta. Ela deixou de ser igreja. Sem Jesus Cristo, não somos, nada somos e nada podemos fazer. Por maior que seja a nossa estrutura e número de membros, nós cairemos por terra. Lutero conseguiu interpretar muito bem isso, quando ele observou o seguinte, eu tenho que ler lá que o meu computador travou aqui. Eu já volto aqui com ele, mas eu leio lá. Não, deixa eu voltar com ele, é mais fácil? Não, agora é melhor voltar. Nem trabalho de pedra, em pedra, nem boa construção, nem ouro, nem prata tornam uma igreja formosa e santa, mas a palavra de Deus e a sã pregação, pois onde é recomendada a bondade de Deus e revelada aos homens, e almas são encorajadas para que possam depender de Deus e chamar pelo Senhor em tempos de perigo. Aí está verdadeiramente uma santa igreja. Então, observem, né? Nós podemos ser levados a pensar que uma grande igreja, ela estará no seu prédio, número de membros, etc. Mas não é isso. As pessoas são levadas a pensar que uma grande igreja é aquela que tem muitos números, muitas pessoas, um templo magnífico, grande conforto. E se esquecem totalmente do que ela ensina, do culto que ela presta, o que ela proclama. Isso tem que ser verificado. Sexto aspecto, a amizade do mundo será impreterivelmente inimizade contra Deus. Reparem, a igreja não fustiga o mundo para criar inimizade, não é isso. Igual quando era criança, né? Você fica lá fustigando as formigas para elas saírem. A questão não é isso. O testemunho de Cristo não foi aceito. O nosso, sendo fiel, também não será, exceto pelo povo de Deus. Ou seja, a igreja sendo fiel, testemunhando com fidelidade, ela não se ilude, ela vai encontrar dificuldades mesmo, ela não será aceita. Sétimo, os nossos desejos e orações devem ser orientados pela palavra, em nome de Cristo, sob a direção do Espírito de Cristo. Então é aí que está. As nossas orações são em nome de Cristo. Mas os nossos desejos têm que ser conforme o desejo de Cristo.
e é o Espírito quem vai nos dirigir em nossas orações. É por isso que Paulo fala em Romanos 8, 26 e 27, que nós não sabemos orar como convém, e o Espírito nos auxilia em nossas orações, para que nós saibamos orar como convém. Pode andar um pouco mais. Oitavo, Deus nos elegeu para uma vida frutuosa em santidade. Em Efésios 1,4, nós vemos que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. O Catecismo de Heidelberg, escrito em 1563, analisando a doutrina da justificação, nós lemos. A pergunta é: esta doutrina não torna as pessoas descuidadas e ímpias? Responde: de forma alguma, pois é impossível que alguém que está enxertado em Cristo por uma verdadeira fé não produza frutos de gratidão, porque a resposta à graça é gratidão. A graça é o nome de Deus para nós, e a resposta que nós damos por graça é gratidão. 9. Demonstramos amar e glorificamos a Trindade em nossa obediência e sensibilidade ao Espírito. Há vários textos que nos falam do Espírito dando testemunho e nos levando à obediência e glorificando a Cristo. Até um texto escatológico, como aquele de 2 Tessalonicenses. 10, que me parece que é o penúltimo, é que o amor ao próximo não é uma opção para o cristão, antes um mandamento do seu Senhor. Ele ordena que nós amemos o nosso próximo. 11, o Consolador, o Espírito que procede do Pai e do Filho, está conosco sempre, em todas as circunstâncias. Confiemos sempre em todos os momentos. Roguemos ao Senhor que nos faça permanecer nele. Para a Igreja de Cristo, independência é morte. Que Deus nos abençoe.